Olá, irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Alberto Seiruoc, que a graça de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante interessante, que é o poder do pensamento negativo. Eu sei que você já conhece, através de outras leituras, a respeito do poder do pensamento positivo. O livro escrito a respeito do pensamento positivo tem vendido milhões de exemplares no mundo todo e realmente tem ajudado muitas pessoas. O poder do pensamento positivo é justamente para que você se liberte do pensamento negativo, ou seja, faça essa troca. Todavia, muitas pessoas não conseguem pensar positivamente, continuam pensando negativamente. Nós vamos, então, abordar esse tema, vamos estudar o que a Bíblia fala a respeito deste assunto, como nós podemos usar a nossa mente para modificar a nossa vida e vivermos de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o estudo de hoje vai ajudá-lo bastante. Se você assistir até o final o nosso vídeo, no final eu vou mostrar a você algumas coisas que você pode fazer de forma bastante prática para mudar a sua vida através do pensamento positivo e também através do pensamento negativo, se você não consegue mudar esses pensamentos. Então vamos observar o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. O texto que nós vamos analisar é o texto de Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde Paulo ele vai nos conclamar, vai nos desafiar a mudar a nossa mente. Então vamos ao texto de Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observe que Paulo, nessa passagem bíblica, ele faz esse desafio aos crentes que estavam lendo essa passagem. Não sede conformados com este mundo, ou seja, não sede conformados com a situação na qual você se encontra, mas sede transformados. E essa transformação, ela começa por dentro. A transformação da nossa vida, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E ela começa com a renovação do nosso entendimento, ou seja, da nossa mente. E com essa transformação mental, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele diz exatamente como deve ser esse pensamento. Ou seja, não pense de si mesmo além do que convém. Esse além do que convém é tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Quando você começa a pensar acima daquilo que Deus tem para você, esse pensamento exacerbado, ele vai trazer prejuízos para a sua vida.
também o pensamento negativo, né, muito intenso, ele também vai te prejudicar. Então, pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Nós vamos seguir esses princípios, nós vamos seguir essas orientações e vamos aprender como nós podemos aplicar esses princípios bíblicos na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Você quer mudar o seu pensamento? Você quer mudar a sua vida? Você quer subir para um nível mais alto, numa experiência mais intensa com Deus, através do conhecimento da sua palavra, através da fé em Cristo Jesus? Então, continue assistindo o nosso vídeo e vamos aprender a respeito desses pensamentos. Nós sabemos que o pensamento, ele pode ser positivo ou negativo. Normalmente, né, nós queremos ter o pensamento positivo, mas acabamos tendo o pensamento negativo a respeito de nós mesmos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai falar, por exemplo, sobre o pensamento positivo. Nós já explicamos, né, muitas vezes a respeito desse tema, sobre a mudança desse pensamento do negativo para o positivo. Então, só para relembrar, o pensamento positivo, que está descrito, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, onde Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa orientação é uma orientação para buscarmos um pensamento positivo. Então a Bíblia, ela já nos orienta quanto à nossa forma de pensar. Mas apesar dessa orientação, ou seja, para mudarmos os nossos pensamentos negativos para os pensamentos positivos, nem sempre é fácil para algumas pessoas colocar isso em prática. Elas tentam, mas não conseguem. E há momentos que, mesmo que nós não tenhamos, né, essa negatividade intensificada na nossa vida, há momentos em que nós deixamos de cuidar ou até mesmo esquecemos de cuidar dos nossos pensamentos. E os pensamentos negativos, eles vêm, começam a povoar a nossa mente e daqui a pouco estamos pensando de forma negativa. Então tenha cuidado na sua vida, porque até o pensamento positivo, ele tem que ter também um equilíbrio, ele deve ser equilibrado na nossa vida. E foi essa a primeira recomendação que o apóstolo Paulo fez lá na carta aos Romanos. Ele disse assim: não pense de si mesmo além do que convém. Pensar além do que convém não é ter um pensamento positivo. O que significa pensar além do que convém? Eu vou dar um exemplo. Se você tem, digamos, 70 anos, não fique pensando que você vai quebrar o recorde mundial dos 100 metros rasos, numa corrida intensa. Nós somos desafiados aqui a pensar com moderação. Agora, pensar com moderação não significa pensar com limitação. Pensar com moderação, né, significa que nós vamos pensar dentro de uma nova realidade. Então, pensar com moderação não é pensar com limitação. Eu não posso, eu não consigo. Ou seja, eu não vou quebrar o recorde mundial, né, dos 100 metros rasos. Pensar com moderação não é isso. Não é pensar com limitação. Eu posso pensar, por exemplo, que eu posso quebrar o recorde mundial dos 100 metros rasos dentro de uma categoria de idosos. Vejam só,
Isso é pensar com moderação. Eu não vou sair desafiando, né, outros corredores profissionais se eu possuo alguma limitação. Você já deve ter visto, por exemplo, nas Olimpíadas, pessoas superando, quebrando recordes, né, superando seus próprios limites. Isso é muito bom. Esse é um grande desafio. Mas depois das Olimpíadas, nós temos uma outra Olimpíada. Nós vemos os jogos chamados Paralímpicos, que antigamente era chamado de Paraolímpicos, né? Então, as Paralimpíadas, né, que antigamente era chamado de Paraolimpíadas, nós também vemos pessoas superando seus limites. Nós vemos também pessoas quebrando os recordes dentro de uma outra realidade. Porque pensar com moderação não significa pensar com limitação, mas pensar com fé, pensar acreditando dentro de uma outra realidade. Então, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, pense conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O exercício dessa fé, embora eu seja fraco, eu posso lutar com o gigante. Foi o que aconteceu com Davi. É isso que significa pensar com moderação. Não é que você tem que ficar dizendo, isso não é para mim, agora eu não consigo fazer isso. Não é para você ficar chorando pelo canto, achando que a sua vida acabou. Mas que você vai viver uma vida intensa dentro de uma nova realidade. A transformação, né, é pela renovação do pensamento. Ele diz, não sede conformados com este mundo. Ou seja, não se limite, não se autolimite. Não deixe que o mundo limite você. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação, né, da nossa vida, através da nossa atitude mental, ela é, antes de tudo, uma atitude espiritual. Ela não é apenas uma atitude mental. Ela é resultado, né, de uma experiência com Deus. E aí nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ideal é que nós façamos a transformação dos pensamentos negativos em pensamentos positivos, através do exercício da fé, colocando em prática a nossa fé. Então, colocar a fé em prática é pensar positivamente. Agora, o sentimento negativo, ele equivale à descrença, ele equivale à falta de fé, à falta de confiança em Deus, à falta de confiança em si próprio. E essa falta de confiança, essa falta de fé, essa descrença que nós temos, ela vai nos levar a uma insegurança, vai nos levar a um medo, vai nos cegar, né? Uma cegueira mental, uma cegueira espiritual, onde você não consegue enxergar novos horizontes. Você não consegue ampliar a sua visão. Isso também vai criar nas pessoas uma vitimização. Ou seja, ela acha que tudo conspira contra ela. Essas atitudes, elas vão nos levar a uma racionalização dos nossos fracassos. E nós vamos começar a dar desculpas, como eu não consigo, eu já tentei, é difícil, não vai dar certo. Deixa para lá, não adianta lutar contra isso. Deixa para lá, ou deixa para depois. Quando eu me sentir mais seguro, eu vou fazer. Depois eu faço. E você está sempre adiando, sempre procrastinando aquilo que você deveria fazer, lutar contra essas inseguranças que às vezes batem em nós. O grande problema
do pensamento negativo é que ele nos limita, ele nos paralisa. E quando ele nos paralisa, nós não recebemos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Quando deixamos que a nossa mente fique tomada pelos pensamentos negativos, a consequência é a perda das bênçãos que Deus tem para nós. Eu vou contar um episódio bíblico, talvez você já conheça. Se você não conhece, você poderá, após a nossa reflexão, ler o que aconteceu mais detalhadamente nesse episódio que eu vou relatar, lá no livro de Números, capítulo 13. Em Números, capítulo 13, nós temos a história de 12 homens, foram 12 espias, que foram até a terra de Canaã. O povo havia saído do Egito, caminhado pelo deserto, Deus havia feito a provisão das necessidades básicas daquele povo, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Foi uma caminhada longa, de 40 dias, até aquele momento. E nós temos então a história onde Moisés, ele manda 12 homens espiar a terra de Canaã. E nessa história, nós temos 2 homens que se destacaram. Foram Josué e Calebe. E quando eles trouxeram o relatório sobre o que eles viram na terra prometida, eles trouxeram inclusive uma amostra da abundância, da fartura daquela terra, um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregá-lo. Então imagine como a terra era produtiva e abundante. 2 homens para carregar um cacho de uva. E ali, quando eles voltaram, trazendo essa amostra da terra, nós tivemos 2 relatórios. Um positivo e o outro negativo. O relatório de Josué, conforme nós podemos ler aqui nesse texto, diz o seguinte: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Veja a firmeza, a segurança dessas palavras, desse pensamento, a fé, a confiança em Deus, de forma abundante na vida desses 2 homens, e aqui Calebe é que está dando esse relatório. Ele diz: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Com certeza nós vamos conseguir, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Seguramente prevaleceremos, nós vamos conseguir. Como diria um jovem, hoje, vamos lá porque nós vamos arrasar. Mas isso não era uma confiança pessoal, era também uma confiança em Deus, uma demonstração de fé. Então, um relatório positivo. O segundo relatório é um relatório negativo. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir. Não podemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. Esse é o segundo relatório. Não poderemos subir. Outro diz: certamente subiremos, certamente possuiremos herança, seguramente prevaleceremos. Outro diz: não podemos subir. Por quê? Porque aquele povo é mais forte do que nós. Eles estavam se medindo ali por baixo. E o povo então ficou com o relatório dos 10 espias, ou seja, o relatório negativo, e não ficou com o relatório positivo. O que aconteceu?
aquela caminhada que durou 40 dias, ela durou 40 anos. Eles retardaram a bênção em 40 anos na sua vida. Por que eles perderam? E muitos tiveram que morrer no deserto para que uma nova geração pudesse herdar a terra prometida. Por que eles perderam a bênção? Eles perderam a bênção por causa dos pensamentos negativos que eles tiveram. Eles foram derrotados sem lutar. Eles foram derrotados por um pensamento negativo. Eles só olhavam uma coisa: os gigantes. Eles só olhavam as dificuldades. E eles deixaram de olhar para Deus e para as suas promessas. Eles se esqueceram nesse momento de Deus. Se esqueceram de colocar em prática a fé e a confiança em Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, baseado nessa história que nós acabamos de ver. Essas pessoas foram derrotadas pelos gigantes? Pense bem. Elas foram derrotadas pelos gigantes? Sim ou não? Pois bem, a resposta é não. Eles não foram derrotados pelos gigantes. Eles sequer lutaram. Eles sequer tentaram. Eles sequer arriscaram. Eles foram derrotados pelos seus pensamentos negativos, pela sua falta de fé. Imagine agora quantas bênçãos você perdeu. Porque você não acreditou, porque você não creu, porque você não confiou. Porque você pensou negativamente. Os pensamentos negativos nos levam a perder as bênçãos de Deus. Veja só as consequências dos pensamentos negativos. Aqui é só uma lista, exemplificativa, não é uma lista exaustiva. É claro que isso vai muito mais além do que eu coloquei aqui, mas apenas exemplos. Por exemplo, o pensamento negativo, ele nos aprisiona no nosso mundo interior. Você olha apenas para as suas limitações, para as suas dificuldades, para os seus problemas, e você fica preso nesse mundo interior. Os pensamentos negativos, eles nos causam aflição diante dos desafios. Você tem um desafio, mas você não luta, você não batalha, você fica aflito. O pensamento negativo nos leva à vitimização e uma consequente murmuração, uma consequente reclamação da vida. Você se sente vítima das pessoas, do sistema. Você acha que todos estão contra você, que ninguém te ajuda, ninguém te quer, ninguém te ama, ninguém faz nada por você. Isso é vitimização. É isso que o pensamento negativo faz com você. E aí você começa a reclamar. Você começa a murmurar, a resmungar. As pessoas que têm pensamentos negativos, ela tem algo bastante característico, que é essa murmuração. Ela se torna o que nós chamamos de uma pessoa ranzinza. Sempre reclamando, sempre chateada. Isso também nos leva a uma constante, de duvidarmos de nós mesmos, duvidarmos de Deus. Então o pensamento negativo leva a pessoa constantemente a duvidar de si mesma e também de Deus. Acha que Deus está contra ela. Os pensamentos negativos também nos deixam mal-humorados, aborrecidos, sempre reclamando. Pensamento negativo, ele nos faz sofrer. E o sofrimento da pessoa que tem um pensamento negativo é maior do que o sofrimento das outras pessoas. Seu sofrimento é maior, tudo é pior para ele.
pensamento negativo tem como consequência fazer piorar a nossa qualidade de vida. Ou seja, uma vida que poderia se expandir para abençoar e ser abençoada. É uma vida que muitas vezes não produz frutos que deveria produzir. O pastor Irving Rafael McManus, ele escreveu um livro intitulado O Caminho do Guerreiro. Ele diz nesse livro que os pesquisadores estimam que até 80% dos nossos pensamentos são negativos. Ou seja, você não precisa nem se esforçar para ter pensamentos negativos. Eles vêm automaticamente. Quando McManus tinha 12 anos, ele foi informado pelo psiquiatra, né, que ele era louco. Aos 12 anos de idade. E ao longo dos anos, no seu caminhar, ele percebeu que ele era apenas humano e que as suas lutas contra a ansiedade, a sua luta contra o medo que ele tinha, eram normais. Então ele disse as seguintes palavras: você não pode criar um mundo ao seu redor que não tenha sido criado dentro de você. Você não pode criar um mundo ao seu redor que não tenha sido criado dentro de você. Porque todas as nossas batalhas, elas começam dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ele ainda lembra nesse livro que a única maneira de avançar, por exemplo, em direção à paz mundial é tendo paz dentro de nós mesmos. Nunca teremos paz mundial se não tivermos paz em nossos corações. Tudo isso é consequência de pensamentos negativos que nós guardamos. Talvez você pergunte: pastor, então o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude? Então agora eu quero ajudá-lo de uma forma bastante prática, dizendo como você deve proceder. Então, o que fazer diante dessa situação, se eu tenho pensamentos negativos? Em primeiro lugar, mude o foco. Mude. Se você está focado nos problemas, se você está focado no negativo, então mude o foco para o positivo. Como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo. Talvez você esteja pensando em algo triste. Então, se você está pensando em algo triste, você vai pensar em algo alegre. Você vai mudar o foco. Isso acontece muito quando nós fazemos o aconselhamento em relação ao luto. O luto é uma perda muito dolorosa. É bastante trágica. As pessoas ficam muito tristes. Quando a pessoa tem o luto, ela fica pensando na perda. E quando ela pensa na perda, no dia da morte da pessoa, como essa pessoa morreu, como ela partiu, a nossa tendência é ficarmos mais tristes ainda. Então, se você, por exemplo, perdeu um ente querido, ou se você está atravessando algum problema, se você tem alguma enfermidade, pense nos momentos em que você foi feliz. Procure lembrar esses momentos de felicidade. Se você perdeu alguém querido, pense como você foi feliz com aquela pessoa. Talvez você tenha sido casado com ela durante 30 anos. E agora, um dia de luto e 30 anos de felicidade. Você troca toda aquela felicidade por esse dia de perda. Então vamos fazer o contrário, vamos focar naquilo que trouxe alegria para você. Vamos trocar esse dia da perda pelos 30 anos de felicidade. É isso que você vai fazer. Você não vai ficar pensando no dia que essa pessoa partiu.
você vai ficar pensando agora em como você foi feliz, alegre, como você curtiu essa pessoa, como ela te trouxe felicidade. A saudade vai ficar, mas você sabe que você foi feliz com aquela pessoa. Então, substitua a tristeza pela felicidade. Se você está com medo, pense no momento em que você foi corajoso. Pense nos atos de coragem que você teve. Ao invés de ficar pensando, né, no desafio que você tem, pense em como você vai superar esse desafio. E mais ainda, pense um passo à frente. Pense sempre na superação, de como você vai ficar alegre, feliz, quando você superar este problema, quando você vencer esse desafio. Mude o pensamento negativo pelo pensamento positivo. É isso que a Bíblia sempre nos recomenda, né? Tudo aquilo que é bom, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, pense nessas coisas. Não fique pensando, concentrado em coisas negativas. E também não adianta você ficar dizendo, eu não vou mais pensar no problema. Você vai continuar pensando no problema. É como se eu dissesse, não pense no vermelho. Você vai pensar no vermelho. Não pense numa girafa com óculos escuros. Você vai pensar na girafa com óculos escuros. Não pense num hipopótamo surfando. Você vai pensar. Então, se você está concentrado nessas coisas, se você está focado no negativo, vamos pensar em outra coisa. Se você quer esquecer o vermelho, pense no azul. O vermelho vai embora. Então, o pensamento negativo, ele vai embora quando você começa a pensar no positivo. Se você não quer pensar numa girafa com óculos escuros, pense, por exemplo, num jacaré cor-de-rosa. Pronto, a girafa vai embora. É assim que nós fazemos. Nós mudamos o foco. Quando você mudar o seu foco, você vai sentir que você pode mudar esses pensamentos e mudar, consequentemente, os seus sentimentos. Em segundo lugar, eu quero ensinar a você a mudar as suas palavras. Mude as suas palavras. Se você fala palavras negativas, comece a falar palavras positivas. Ah, não vou conseguir. Ah, Deus não está comigo. Ah, estou muito fraco na fé. Não consigo estudar. Não vou passar no Enem. Não, mude as suas palavras. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu vou me esforçar. Deus está comigo. Eu vou lutar, eu vou persistir, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou prosseguir. Mude as suas palavras. Ah, um detalhe. Não utilize, por exemplo, a palavra nunca mais para determinadas situações da sua vida. Se, por exemplo, você comprou um computador, você comprou de um conhecido, agora o computador está todo cheio de vírus, todo cheio de problemas, não está funcionando corretamente. Aí você vai dizer, nunca mais eu compro nada de pessoas conhecidas. Esse nunca mais, ele vai bloquear. Use o da próxima vez. Da próxima vez, quando eu comprar um computador, eu vou levar para um técnico. Da próxima vez, quando eu comprar um computador, eu vou pesquisar melhor. Da próxima vez que eu for fazer algum negócio, eu vou pedir uma orientação. Não fique usando o nunca mais. Isso pode bloquear você, pode trazer sérios prejuízos. Ah, pastor, eu não consigo mudar as palavras. Bom, eu sei exatamente o que você está falando. Você continua querendo usar palavras positivas, mas continua com os pensamentos negativos. Se esse é o seu caso, então, eu quero também ajudar você.
use o poder do pensamento negativo. Mas como eu posso usar? Nós já sabemos que o pensamento negativo ele é muito forte. E se até hoje você não conseguiu mudar as suas palavras, se você não conseguiu mudar o seu foco, eu quero ensinar a você que tem um pensamento negativo, que você use o poder desse pensamento negativo. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso o poder do pensamento negativo? Você vai mudar a ordem das suas palavras negativas. Exemplos de palavras negativas. Não consigo, tenho medo, é difícil, isso não resolve, eu já tentei, não adianta seguir por esse caminho, não adianta fazer isso, depois eu faço, deixa para depois, eu não tenho dom, eu sou incapaz. Ou seja, essas são as palavras negativas que normalmente o indivíduo usa. E normalmente o que acontece? A palavra diz assim, a pessoa diz assim, eu quero melhorar de vida, mas eu não consigo, eu não posso, já tentei. Eu quero aplicar os meus conhecimentos, mas eu estou com medo, eu estou inseguro. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas não consigo. Já tentei. Eu quero aprender inglês, mas é difícil. Então, normalmente, quem mantém o pensamento negativo, ela se bloqueia dessa forma. Então, vamos fazer um teste agora, porque eu quero ajudá-lo a resolver definitivamente esse problema. Vamos supor que você queira aprender inglês. Você diz assim, quero aprender inglês. Repita comigo, quero aprender inglês, mas é difícil. Veja como você se sente. Você não se sentiu mal? Não se sentiu bloqueado? Porque você disse, eu quero aprender inglês, mas é difícil. E você não vai aprender, com certeza. Então repita comigo agora. A mesma expressão. Eu quero ensiná-lo a falar as suas palavras negativas. Diga assim, é difícil, mas quero aprender inglês. É difícil, mas quero aprender inglês. Como é que você se sente agora? Você sente que o caminho está aberto. Você disse a mesma coisa, só que você colocou, o advérbio, coloca os adjetivos, o não em primeiro lugar. Quando você diz assim, quero melhorar de vida, mas não consigo, isso bloqueia você. Mas diga agora, não consigo, mas quero melhorar de vida. Isso você vai sentir melhor. Eu estou com medo, eu estou inseguro, mas eu vou aplicar os meus conhecimentos. Você vai sentir muito bem. Se você disser, eu quero trocar de carro, mas eu estou com pouco dinheiro. É só você dizer, estou com pouco dinheiro, mas eu vou trocar de carro. Você vai se sentir melhor. Então, se você é uma daquelas pessoas que até hoje ainda continua pensando negativamente, embora saiba que deva pensar positivamente, a minha orientação para você agora é simplesmente que você mude a ordem das palavras. Apenas isso. Faça isso. E você vai ver que a sua vida será transformada. A sua vida será mudada. Embora você tenha ainda os pensamentos negativos, quando você mudar a ordem das palavras,
simplesmente você vai desbloquear a sua vida. E esses pensamentos negativos, eles irão ajudar você, embora sejam negativos. Use o poder do pensamento negativo. Ah, pastor, e se eu fizer tudo isso, né, e não der certo? Bom, nesse caso, então, leve os seus pensamentos a Cristo. Desde que Jesus trabalhe a sua mente, desde que Jesus trabalhe o seu coração. Leve os seus pensamentos a Jesus. Ele vai solucionar definitivamente os seus problemas. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, versículos de 3 a 5, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Ele vai levar prisioneiro todo o entendimento para obedecer a Cristo. Seus pensamentos, com certeza, mudarão. A sua vida irá mudar. Deus há de abençoar a sua vida. Fique em paz, fique com Deus, tenha um dia tranquilo, tenha uma noite tranquila e que você possa amanhã acordar tranquilo. Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja.